falar sobre o suposto crime motivado por política, né? O crime aconteceu, é a motivação que é a suposição aí em torno do que houve, né? E eu tô falando aqui do caso de Foz do Iguaçu. Ontem teve uma gigantesca repercussão e tem atualizações sobre esse caso. Até no Senado chegaram a fazer lá um minuto de silêncio. O que teve de político tentando surfar na onda Rivaroli e comentar a história, né? Querendo capitalizar politicamente. Não foi interessante acompanhar. Foi porque é uma tragédia, né? E aí a gente não quer ver ninguém faturando em cima disso, né? Ou enfim, acirrando os ânimos também, que foi outro comportamento deplorável que a gente viu das lideranças políticas do Brasil. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, ela decidiu criar uma força-tarefa para investigar o caso. O crime, obviamente, ganhou uma proporção gigantesca, né? Acendeu uma espécie de alerta em relação à questão de polarização e tolerância, porque a gente tem eleições pela frente, o clima vai esquentar, os ataques vão crescer e não é possível que a gente tenha de novo uma situação drástica e lamentável como essa, né? Uma tragédia. Então a Secretaria de Segurança, inclusive em torno da polêmica toda que tinha no nome da delegada, e a gente antecipou aqui, né, Riva? Você cobrou no ar. Tem que tirar. E o que aconteceu? Tiraram, ainda bem. Obrigado, Secretaria de Segurança Pública. Rafa, é para manter a isonomia do caso. É para manter... Como é que pedem que jornalista seja tanto? O que pedem? Isento. Isento. Para manter a isenção. Porque ela já tinha manifestado que ela não gosta do PT. E aí... o caso tem a ver... Não estamos falando de Bolsonaro e Lula, tá? Nós estamos falando de paixões políticas entre PT e apoiadores do atual presidente, de direita, entre direita e esquerda. Ali era muito claro isso. É muito claro que a discussão é assim. A delegada chegou a falar que eles conheciam, Rafa, mas não tinham desavenças. A família do morto, do guarda municipal, nega. Disse, não, eles nunca se conheceram. Não faziam a mínima ideia de quem era quem. Então veja, já começam essas pequenas incongruências. O secretário Wagner Mesquita, o delegado-geral Rochenbach, que acertam. Manda lá a doutora Camila Seconello, que é a... Ela que assume, chefe da divisão de homicídios de Curitiba, e assume no lugar da Iane Cardoso, que chefiava as investigações, mas aí escavaram o Twitter dela lá em 2016. Eu ia falar 2016. Acharam as postagens dela contra o PT e a favor do atual presidente. Então é importante que ela saia mesmo, porque aí não tem questionamento, né, Riva? Pergunta. Não tem questionamento. A investigação parte do princípio isento, os dois lados se sentem bem representados. E não vai falar, não, ela não teve porque... Ela não gosta dele. Ela não gosta dele, ou por isso, por aquilo. Então você garante, né, que o processo siga de uma forma tranquila, segura, sem questionamentos. E alguém que vem de fora, né, Rafa? Alguém que vem da capital do estado, então não entende muito qual é a situação de clima político lá. Vem técnica. E a doutora Camila Seconello... Não vai contaminada, né? Não vai com nenhum tipo de contaminação, e a doutora Camila Seconello, ela é absolutamente técnica e vem coordenando muito bem a delegacia, a divisão de homicídios e proteção à pessoa aqui do estado do Paraná. Não é de hoje, a média no Brasil é de 95% dos casos não resolvidos. Aqui no Paraná, essa média é muito menor, ela quase que se inverte. Então, foi uma medida acertada, até porque o PT queria federalizar essa investigação e não tem motivo para isso. Agora, com essa medida, se acalmam os ânimos e o caso vai ser resolvido, Rafa. Muito bem, então temos a troca da delegada, o Ministério Público nomeou também o GAECO, né, um braço aí do Ministério Público que quer acompanhar as investigações exatamente para garantir que o processo não vai ter nenhuma contaminação, não vai interferir nas investigações, mas vai acompanhar de perto depoimentos e perícias que vão ser feitas. Inclusive pediu para abrir um inquérito em separado para investigar as pessoas que agrediram, chutaram o agente penitenciário atirador, né, que acabou provocando a morte do aniversariante depois que ele caiu no chão. Então a intenção é que essa investigação principal seja para entender de fato se o motivo do crime se confirma como uma questão política mesmo, né? Para que o foco não seja desviado com outras histórias. Então vão apurar e confirmar essa questão. Sobre o atirador, que é um agente penitenciário federal, Jorge Guarum, ele foi transferido para um hospital municipal de Foz, para o Hospital Costa Cavalcante, é outro lá de Foz do Iguaçu, segue em estado grave, mas estável. A última informação da Secretaria de Segurança, né? E aí a família pediu para que o hospital não passe mais nenhuma informação sobre a saúde dele para a imprensa. Né? O motivo da transferência também não foi informado e o Ministério Público avisa que o prazo para conclusão da investigação é de 10 dias. Mas a gente sabe que essa investigação pode ser prorrogada, se precisar. Sempre é, né?
Se precisar. Até 30. Esse hospitalizado atirador teve a prisão preventiva decretada, então por enquanto ele segue sob custódia, enquanto está hospitalizado. Se sobreviver, vai ser preso sem prazo para ser liberado, que é isso que é a prisão preventiva, né? E a Jovem Pan News buscou contato então com o Ministério Público e o seu responsável, que é o Tiago Mendonça, mas no momento ele não está conversando com a imprensa. Ô Riva, ontem foi mais um dia de muita manifestação por parte de políticos lá em Brasília, né, a respeito do caso. A Assembleia Legislativa teve também, conforme prevíamos de manhã aqui, embates, né? Líderes dos partidos se manifestando sobre a situação e tal. Mas, infelizmente, tem muita gente querendo subir no caixão e capitalizar com essa história num momento eleitoral. O que é importante a gente trazer de reflexão para o nosso ouvinte a partir de agora? O momento para a gente trazer de reflexão é que nós estamos num clima político absolutamente acirrado, dividido no nosso país, e que todas as autoridades públicas precisam tomar consciência da sua parte nesse acirramento. Esse acirramento precisa terminar. O PT foi convidado a conversar com líderes do outro lado da campanha de Bolsonaro e não quis. Os dois lados têm que sentar, conversar, fazerem um acordo, pararem os ataques e trazerem propostas. Nós não temos que eleger o menos pior. Nós temos que eleger aqueles que tragam as melhores propostas para o nosso país. E a gente mudar essa cultura. A cultura não é de vencer a eleição. A cultura é de votar naquilo que você acredita. É isso que nós temos que fazer. Num país civilizado, se assim fôssemos, e lamentavelmente não somos, os candidatos se sentariam à mesma mesa e pediriam a mesma coisa. Vamos debater propostas, vamos debater situações, vamos debater o que faremos, não pessoas e nem as suas atitudes. O momento é esse, de discutir o nosso país, não de discutir quem é menos e quem é mais. Se a gente continuar discutindo quem é menos e quem é mais, inclusive trazendo notas de condolências em que se acusa o outro lado, nas duas pontas, nós não vamos mudar essa realidade. A gente vem num clima muito pesado, desde uma facada em um candidato em 2018, um golpe de faca que quase o matou. Este palanque não acabou, o país se dividiu ainda muito mais e hoje a violência está tomando conta. A violência política toma conta pelo seguinte sentido: todos estão encontrando eco nos discursos dos seus líderes para que seja intensa essa disputa. Sentem-se, tomem consciência. Nós vamos votar em vocês, se aqui estivermos, porque a situação hoje está chegando em um nível muito complicado. Esperamos todos nós, torcemos para que essa seja a última confusão que tirou vida de pessoas. Política é debate. Política é conceder. Política, acima de tudo, é construir. Construam juntos, pelo amor de Deus. Muito bem, 11h